Gente, bem-vindos a todos mais uma vez esse importante painel do FebraBanTech 2023. Hoje nós vamos falar sobre o 5G e sobre como ele vem remodelando por completo os negócios digitais, inclusive os negócios financeiros. E é comum ouvir que o 5G abre novas e significativas oportunidades de receita para muitos negócios, permitindo casos de uso inovadores e impossíveis de escalar comercialmente com as tecnologias de mobilidade anteriores. Por exemplo, a comunicação em tempo real e os dispositivos de realidade aumentada e realidade virtual deverão aprimorar a tendência de personalização. Isso estimula o crescimento não apenas do varejo, mas também de setores como manufatura, indústria, mídia e por aí vai. No setor bancário, algumas melhorias proporcionadas pelo 5G são a análise de dados em tempo real, hiperpersonalização, pagamentos super rápidos e melhorias de segurança. Para falar como o 5G vem mudando o dia a dia, convido para se juntar a nós no palco Débora Bortolassi, por favor, que é a diretora executiva da B2B da Vivo. Júlio Volpe, vice-presidente de rede de varejo da Caixa. E Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital. Gente, muito obrigado mais uma vez por contar aqui com a presença de vocês todos. E eu vou inverter um pouquinho a ordem, fazer um pouquinho de... Quero fazer uma enquete rápida com vocês aqui. Quem de vocês utiliza, por favor, levante a mão, o 5G hoje na sua plenitude? Só para a gente entender. Muito obrigado, gente. Então a gente vai começar, eu vou fazer então uma rodada de pergunta para todos vocês, com esse público aqui que é importante ver. Por favor, a pergunta que eu faço é sobre o cenário atual e futuro do 5G. Até aqui, do ponto de vista de infraestrutura, implantação do 5G, está evoluindo bem. Mas aqui esse público mostra que a coisa ainda está precisando crescer muito mais. O ingresso ainda é baixo e sabemos que o desenvolvimento também depende das aplicações. Quais aplicações viabilizadas exclusivamente pelo 5G veremos a chegar primeiro no Brasil e no mundo? E quando? Começando por você, por favor, Marcos. Começa a nosso grande debate. Por favor, Marcos. Obrigado. Queria... Tá dando para... Fala de novo. Boa tarde. Ixi. Vamos tentar mudar o microfone? Vamos ver. Boa tarde. Eu acho que faz um pouquinho mais para... Boa tarde. Agora foi. Bom. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui na FebraBanTech. E é um privilégio poder estar aqui na mesa hoje com os colegas para debater um tema tão importante. Bom, acho que o primeiro ponto para a gente abordar é exatamente o que nós estamos falando. O que é o 5G? E por que isso é importante? Porque o 5G ele difere de maneira qualitativa em relação ao 4G. O 5G é uma plataforma de aplicações. Quando nós comparamos com o 4G, nós vamos ver que há uma grande diferença. Hoje, nós estamos habituados a avaliar o 5G pelo atributo da velocidade. Porque o que nós queremos, devido à nossa experiência com o 4G, é uma internet mais veloz. Porém, o 5G é muito além disso. O 5G é uma tecnologia que vai permitir, dados os seus atributos, uma infinidade de aplicações que nós não conhecemos ainda. E aí me permita voltar ao tempo em 5 segundos. Lembre quando foi lançado o 4G. E tente imaginar se vocês, naquela época, 10, 12 anos atrás, imaginariam que teríamos hoje os benefícios que funcionam sobre o 4G ainda. Então, hoje nós temos aplicativo de motorista, temos aplicativo de banco, temos aplicativo de aluguel de carro, aplicativo de aluguel de acomodações, enfim. Há 10, 12 anos atrás, nós não imaginaríamos que teríamos o que temos hoje com o 4G. O 5G é a mesma coisa. O 5G ele é um atributo que tem, ele é uma tecnologia que tem 3 atributos básicos.
velocidade, baixíssima latência, que é o tempo de resposta, e largura de banda. Esses 3 atributos que permitirá ao 5G, com as suas possibilidades, ter aplicações em diversos setores da economia. Tá? Então, direto à sua pergunta, quais são as aplicações que chegarão primeiro no 5G? Hoje é difícil de prever, mas com certeza virá primeiro nos setores que estão preparados. Por exemplo, o agronegócio, que é um setor que está se preparando há anos, que tem alta produtividade, que poderá usar o 5G para aumentar ainda mais a produtividade. Setor financeiro, nós temos hoje um grande volume de operações correndo sobre as redes nossas de telecomunicações. Então, quanto mais preparados os setores estiverem, poderão usar realidade aumentada, realidade virtual, alta densidade de dispositivos conectados e por aí vai. Ok, então, e você então, Débora, fala um pouco pra gente a tua experiência. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Júlio. Primeiro eu queria começar pela sua pergunta para a plateia, né? Que então, como eu vi assim, muita oportunidade de venda e de uso de 5G aqui, para a gente conhecer a tecnologia e começar a trazer isso, seja para a nossa vida pessoal e para os desafios corporativos que nós temos. E eu queria começar falando de onde é que a gente está com o 5G nesse momento. A gente começou efetivamente a fazer toda a implantação dessa tecnologia no Brasil. Hoje já temos 5G disponível em todas as capitais do país, em todas as cidades acima de 500 mil habitantes, e já começamos a fazer as cidades acima de 200 mil habitantes. Hoje são 109 cidades, a gente cobrindo 40% da população urbana. E quando a gente fala de 5G, a gente não está falando só de cobertura, a gente fala também do ecossistema ao redor do 5G, que é como o setor disponibiliza também devices, equipamentos que falam com essa tecnologia. Hoje a gente já tem 90 aproximadamente devices entre smartphones, tablets homologados, e a homologação é super importante com a perspectiva de segurança. Disponíveis para as pessoas, para os usuários, para as corporações. 22% mais ou menos da base do pós-pago hoje já tem um device 5G. E quando a gente olha a perspectiva sim de velocidade, como o Marcos comentou, o 5G vai muito além do que simplesmente discutir velocidade. De fato, traz para a gente potencialmente criação de novas aplicações. Mas falando um pouquinho sobre velocidade, a performance média hoje de um usuário trabalhando com 5G leva a velocidade de conexão para mais ou menos, na média, 400 megabits por segundo, podendo chegar a picos de 1 giga. Isso, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 10 vezes performance acima do que é o 4G. E aí, entrando na tua pergunta, que são as aplicações, é certeza que a gente ainda não tem ideia de tudo o que a gente pode fazer com isso. Mas a gente tem um potencial de criação, tanto olhando a experiência da digitalização, do usuário, do quanto a vida digital está tão presente na vida de cada um de nós. Isso fala muito com o nosso propósito na Vivo, que é digitalizar para aproximar as pessoas, aproximar as empresas. Como também a criação de novas alavancas de negócio em todos os setores da economia, passando pelo mercado financeiro, passando pelo varejo, passando pela mineração, passando por óleo e gás, passando pela indústria automotiva. E existem já casos reais de uso da tecnologia 5G, onde essa baixa latência traz um imediato processamento de informação num tempo de resposta curtíssimo para uma tomada de decisão. A gente tem fábrica com câmera conectada com 5G inteligência artificial que consegue processar um eventual funcionário que está ali sem um equipamento de proteção e, portanto, para a linha produtiva na hora, que já é caso real de uso. Mas o 4G está muito presente nisso tudo ainda e é uma evolução de tecnologia, né? Eu costumo dizer que a gente está só no início dessa jornada
E falando dessas novas aplicações, existe um trabalho agora acontecendo bem importante no setor, globalmente, chamado Open Gateway. É uma iniciativa da GSMA que começa a discutir a APIificação das redes, a criação de APIs onde a gente vai disponibilizar serviços que podem ser consumidos para o setor a partir de uma plataforma que ajudam a modelar novos modelos de negócio, modelos de fraude, modelos de risco, novas perspectivas de uso onde você precisa de throughput, de saber se aquele usuário eventualmente está ali usando efetivamente aquela aplicação, se houve uma troca de SIM card que pode trazer algum risco para a operação. E é um projeto muito bacana, porque como é um projeto do setor, a ideia é que a gente entre numa padronização global e a partir daí, quem quiser desenvolver nessas APIs passa a ter esse tipo de serviço aberto, disponível e padronizado para ser consumido. A gente tem um programa chamado Early Adopters, vão rodar POC de julho a setembro e é bem bacana para que as empresas interessadas em desenvolver a aplicação possam testar. Opa, loucura, hein? Júlio, agora você então, por favor. Conta como é que vai funcionar, como é que o 5G vai ajudar nos serviços aos cidadãos, por favor. Muito bem. Boa tarde a todos, né? Boa tarde aos colegas que estão aqui nesse painel. Agradecer a Febraban por esse belíssimo evento e pela oportunidade de trazer também um pouco da experiência da Caixa em relação a esse tema, né? A pergunta é bastante propícia, né? Acho que o grande desafio que nós temos no mercado financeiro, de fato, é levar produtos e serviços financeiros, e no caso da Caixa em específico também serviços ao cidadão, benefícios sociais a toda a população brasileira. E é claro que, pensando num país de dimensões continentais como o Brasil, o 5G vai potencializar muito essa distribuição. Hoje a Caixa faz isso por meio de uma ampla rede de atendimento composta por agências lotéricas, correspondentes, agências barco, agências caminhão, que percorrem todo o Brasil, né? São mais de 26 mil pontos de atendimento, mas nós sabemos que o digital, a partir dos nossos aplicativos, do Internet Banking no desktop, tem ganhado uma representatividade cada vez maior na dinâmica da transação, né, das transações do público em geral, seja nos benefícios, nos serviços ao cidadão e nos serviços bancários. Então, levar esses benefícios sociais, levar os nossos produtos e serviços a essa população extensa, né? Ontem o IBGE divulgando o censo com um Brasil de 203 milhões de habitantes, em seus mais de 5.500 municípios, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que essas características elencadas aqui nesse painel que o 5G traz, vão representar um aporte de performance para essa distribuição de produtos e serviços e também de benefícios sociais, né? Eu tenho certeza que as nossas aplicações, elas vão chegar a mais pessoas, elas vão ter mais estabilidade, vão permitir um maior acesso de pessoas, de usuários, de clientes ao mesmo tempo, ou seja, garantindo mais estabilidade. Os novos padrões de segurança vão nos permitir ofertar melhores produtos e serviços. Eu vejo diretamente a conexão entre o 5G e a melhoria da performance, por exemplo, no Open Finance, conectando esses mundos e podendo fazer uma perspectiva de que essa oferta de produtos e serviços, ela converse com uma perspectiva também de omnicanalidade, né? Eu falava aqui de uma rede física forte da Caixa, e ainda assim muito forte, até pela característica massiva do perfil da nossa carteira de clientes. A gente tem dito que a nossa carteira de clientes está começando a se tornar agora mais phygital, porque ela tem uma relação ainda dual a nossa capilaridade física, mas também com as nossas aplicações, com o nosso mundo digital. E eu tenho certeza que essa experiência ela vai ser potencializada por meio desses atributos novos, sejam eles de segurança, de latência, de conexão, de exponenciação,
que o 5G traz para a nossa indústria como um todo. Então, a nossa expectativa é poder servir ainda mais e melhor o nosso cliente com mais qualidade, podendo realizar ofertas e levar produtos e serviços, além de benefícios sociais, para essa população no Brasil todo. Maravilha. Marcos, a gente viu aqui, eu fiz a pergunta aqui para a plateia, quem usava muito, já na plenitude, o 5G, e ainda é pouca gente. Aí a pergunta é como fazer, quais são os principais desafios para massificar o 5G no Brasil? Bom, hoje, pegando o número que a Débora comentou aqui, que já há uma cobertura de 43% do território brasileiro, no qual já há 9 milhões de pessoas conectadas com o 5G em todo o país. Nós chegamos a esse número em 10 meses. O 4G chegou a esse mesmo número em 2 anos. O que isso mostra? Mostra que, de fato, a tecnologia está sendo incorporada pela sociedade, mais rápida do que foi com o 4G. Bom, e como é que o que pode ser feito para ampliar e fazer com que tenhamos mais pessoas usando o 5G, que é o nosso objetivo? A Conexis é a Febraban das operadoras, então estou falando aqui em nome de todas. O que nós podemos fazer? O que nós sugerimos que se faça? Primeiro, que consigamos instalar infraestrutura de telecomunicações nas cidades. Hoje nós temos grandes dificuldades porque as leis são municipais e as leis são de 30 anos atrás, numa época em que a tecnologia celular estava surgindo no mundo e no Brasil. Então, a primeira coisa é essa. Segunda, temos uma reforma tributária que reduz a carga tributária de telecomunicações. O Brasil é um país que tem uma das maiores cargas tributárias sobre serviços de telecomunicações. Nós estamos trabalhando em Brasília justamente para tenhamos uma carga menor, porque nós somos o essencial do essencial. Nós vimos no relatório que saúde, educação, transporte público terá alíquota diferenciada. Mas esses setores sem a conectividade, sem nós, não terá ganhos e benefícios para a sociedade. Então, segunda coisa, ter uma tributação justa. Terceira, mão de obra qualificada. Nós estamos falando de uma tecnologia que requer novas habilidades portadoras de futuro. Então Big Data, ciência de dados. Nós não temos ainda uma mão de obra altamente qualificada que possa dar conta desse novo desafio que virá com o 5G. O 5G ele descortina uma série de aplicações cujas habilidades não podem estar calcadas no passado, mas sim no futuro, no que está vindo. Quarto ponto, demanda. Nós somos um setor privado que seguimos a demanda. Então, nós temos a obrigação de colocar o 5G dado pela Anatel no edital que foi realizado e iremos implantar mais rápido ou menos rápido dependendo do comportamento da demanda. E a demanda do 5G, nós estamos habituados apenas a pensar em conectividade com o celular. Então, provavelmente aqui todo mundo tem um celular e nós contamos dispositivos conectados como celulares. Só que com o 5G não é mais isso. O 5G vai ter tudo conectado. E para isso, entendemos que tem que haver um trabalho firme de política pública nesse ponto. Último item, que eu considero importante para massificar o uso do 5G. Política pública voltada para a população de baixa renda. No Brasil, nós não temos problema de preço com o serviço de telecomunicações. Nós temos uns dos preços mais baixos do mundo. O problema não é preço, o problema é renda. E aí precisa de política pública. O governo está se mexendo para isso, porém precisa entender que sem a conectividade plena, sem a conectividade significativa, dificilmente toda a população, principalmente a de baixa renda, conseguirá usufruir de todos os benefícios do 5G. Os que emanam de nós, operadores, e os que emanarão das diversas aplicações que virão com 5G nos setores produtivos. Então são esses os pontos. Desafio enorme, né? Então a gente tem muita coisa pela frente, mas
Vamos continuar aqui o debate. Júlio, você já falou um pouco disso no início, mas eu queria que você falasse um pouco mais como é que o 5G vai ajudar a melhorar a experiência dos clientes em sua jornada nos diferentes canais de atendimento. Você pode citar algum exemplo da Caixa também? Quer dizer, vamos detalhar um pouco mais isso. Vamos lá, eu quero resgatar justamente esse último trecho, né, da minha intervenção anterior, que é esse perfil de cliente, né? Hoje a Caixa tem cerca de 151 milhões de clientes na sua base, um extrato bastante significativo da população brasileira e ainda mais da população adulta, economicamente ativa. E para nós é muito claro que uma parcela bastante significativa dessa carteira de clientes, né, se eu fosse aqui trabalhar com números relativamente aí arredondados, 50% dessa já são com clientes que têm uma experiência digital no mínimo média, né, que realizam transações, que consultam seus saldos e extratos por meio dos nossos aplicativos, mas a gente ainda tem uma outra metade dessa carteira que tem uma preferência pela experiência física, né? Por isso que eu trouxe ali o conceito do phygital, trazendo aí essa interseção de clientes que navegam em ambos os tipos de canal. O grande ponto aqui é que tanto o 5G vai nos permitir melhorar a experiência jornada sob a ótica do cliente que usa nossas aplicações, porque elas tendem a ficar mais velozes, mais rápidas, mais fluídas, trocando protocolos, consultando bases, informações em cadastros, e aí volta a fazer as conexões com o Open Finance e com outras iniciativas da indústria e dos órgãos reguladores, né? E isso vai fazer com que essa jornada ela esteja inclusive mais microsegmentada, mais customizada, mais adequada ao perfil de cada cliente, uma vez que o 5G vai me permitir, inclusive, chegar a esse nível de customização e distribuir diferentes formas, diferentes padrões de atendimento e personalização das nossas aplicações, de forma a atender o cliente na sua individualidade. Então, o meu cliente do agro com uma jornada específica que faça sentido para esse tipo de cliente, o meu cliente do crédito imobiliário da mesma forma, o meu cliente mais jovem da mesma forma, e assim sucessivamente em cada tipo de perfil. Mas ele também abre caminho para melhorar uma experiência digital também na jornada que acontece do cliente dentro dos nossos canais físicos. Uma vez que ele pode ser uma rede complementar, ele pode estar ali suportando a conectividade e o acesso na experiência que o cliente tem nas próprias agências, né? Falava um pouco mais antes aqui sobre a nossa experiência com as agências barco dentro da Amazônia, né? Nos rios ali do Amazonas e do Pará, com as nossas agências caminhão. O 5G pode ser uma plataforma que esteja ali também para contribuir na conectividade desses canais, oferecendo serviço para a população. Então, a jornada, de certa forma, ela vai se complementando e vai nos permitindo oferecer processos e serviços de maneira mais adequada. Eu fico trazendo aqui algumas iniciativas que nós já estamos buscando desenvolver dentro da Caixa, mas, por exemplo, melhorar processo de login dentro dos nossos aplicativos, não só pela biometria, não só pelo uso de chaves, né, de senhas e etc., mas também pela forma como o cliente se desenvolve, pela forma como ele traciona o celular, pela forma como ele se locomove, pelos caminhos que ele tem, permitindo, com essa troca de dados, né, entre operadora, cliente e banco nesse conjunto, oferecer jornadas muito mais afetivas, mas que resguardem, já deixando um pitaco para um pouquinho ali na frente, mas que nos permitam também fazer essas transações de maneira segura, respeitando a individualidade de cada cliente. É o que o Marcos falou, você não tem uma relação só com o celular, no caso desse, você tem além do celular, né? Assim que funciona a coisa, né? Isso. E o grande desafio justamente promover, no nosso caso, promover essa integração entre os diversos canais, né? O cliente poder começar um serviço no celular e terminar no caixa eletrônico, ele poder começar o serviço na agência e terminar no tablet, e respeitando a jornada de cada cliente. Para um banco que tem 151 milhões de clientes, não é uma jornada de cliente que vai atender, né? A especificação, e ainda mais agora, com inteligência artificial e com tantas outras tecnologias, a tendência é que a gente enxergue lá na frente um horizonte de 150 milhões de jornadas feitas especificamente, individualmente para cada cliente. E Débora, aí entra você de novo, quer dizer, é a tua responsabilidade agora fazer isso tudo acontecer. E isso tem que ter um pouco de... Como é que a monetização desse processo, eu acho que ela está dentro desse contexto todo. Então conta pra gente, como é que a monetização do 5G vai virar, de quais serviços? Internet das coisas,
dados, é possível repetir a estratégia do 4G no 5G? Em suma, dá para conquistar clientes B2C, B2B? Como é que é isso? Explica aí para gente. Vamos lá, e eu queria resgatar um ponto sobre a infraestrutura ainda, né? A gente fala muito sobre cobertura, mas é fundamental a gente pensar que para o uso efetivo, em toda a sua potência do 5G, você precisa de uma infraestrutura também para trazer todo esse volume de informação, que é o que a gente acredita, que é uma estrutura de fibra, para dar vazão a todo esse volume de informação. E sem dúvida, o 5G, de novo, né? A gente está no início dessa jornada. Eu não tenho dúvida que o B2B hoje é um grande catalisador de crescimento de receitas para o 5G, que já começou com 4.5. A gente tem setores da indústria hoje que começaram um processo importante de automatização, de trazer inteligência para operações, dentro de uma mina, por exemplo, com aplicações de carros autônomos, de perfuratrizes que são operadas remotamente. Isso traz outras coisas, perspectivas de segurança, perspectivas de inclusão de um profissional hoje que é um PCD e que pode trabalhar numa perfuratriz através da tecnologia. Então tem um tema de inclusão. E sem dúvida, falar de um mundo hiperconectado, como o Marcos trouxe, né? Não é só o celular, os carros estão conectados, nossa vida está conectada. E o 5G tem uma oportunidade aqui, quando a gente olha para IoT, para Analytics, para Big Data, de começar a trabalhar esse volume de informação em prol de criação de novos serviços, de novas oportunidades. Então, os modelamentos de fraude, de autenticação, de unificação desse mundo virtual e físico passam pela palma da mão de todos nós e numa oportunidade, inclusive, de um aprendizado que parte da nossa população ainda tem um desafio de inclusão digital. A gente falava disso pouco antes aqui do nosso painel. E como é que a gente processa isso tudo? E como é que a gente gera insights de negócios? E como é que a gente traz, então, essas alavancas como monetização de toda essa infraestrutura que está sendo colocada? E para o B2C também, porque os usuários, as pessoas físicas, passam a ter perspectivas de ter uma experiência através de um XR, né, de um óculos de realidade aumentada, um gamer que vai ter oportunidade de jogar com uma performance diferente através do 5G pelo celular. E esse entorno passa seguramente por oportunidades que estão sendo cocriadas. Então tem um ecossistema aqui de cocriação que é bem importante, que a gente trabalha com startups e a gente entende que não trata-se só do 5G. Existem alavancas tecnológicas nesse entorno, de networking, de cibersegurança, de TI, de cloud, de consumos de informação que sobem para a nuvem cada vez mais, que compõem então toda essa digitalização e que a partir da criação dessas novas aplicações vão passar seguramente a monetizar, né, essa infraestrutura ao longo dessa jornada aí de criação. E hoje a gente se posiciona estando muito próximo dos clientes e co-criando com clientes. Nós temos laboratórios hoje, laboratório de uso de aplicação de 5G no Einstein, criando e co-criando aplicação para o setor de saúde. A gente tem isso no setor logístico, né? A gente tem isso na indústria, para trazer esse tipo de uso que não é óbvio, né? Muitas vezes ele não é óbvio, ele está surgindo. Perfeito, gente. Agora, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas realmente, vamos falar de uma coisa séria, segurança, que é uma coisa que preocupa a todos aqui. Essa quantidade de possibilidade de conectar dispositivos, essa velocidade de transmissão de dados, isso vai requerer soluções de segurança melhor para todo mundo. A maior rapidez de notificação no tratamento de dados, a verificação da natureza, transações e a possibilidade de consultar quantidades substanciais em tempo real. Alô? Aliadas à geolocalização e identificação dos clientes, vão proporcionar mais segurança
É isso? Como é que vocês estão vendo isso? Vamos começar com a Débora, depois o Marcos, depois o Júlio, por favor. Uma pergunta que surge algumas vezes quando a gente fala de 5G é como é que é a perspectiva de segurança na rede, né? E ela nasce como as demais gerações anteriores ao 5G, da infraestrutura, passando por processos rígidos de autenticação, por criptografia ponto a ponta para os usuários, para garantir que a rede é um ambiente seguro, né, para transacionar. Mas justo por toda essa cocriação e essas novas aplicações, tem um entorno importante de segurança que passa pelos novos serviços, pelos novos apps, pela infraestrutura de rede dos clientes, e que vem além do 5G numa preocupação de cibersegurança, né? E a gente entende, tem hoje uma companhia dedicada à cibersegurança, onde você aplicar o conceito de cibersegurança, você testar as vulnerabilidades, você monitorar e você estar pronto para mitigar ataque é fundamental num cenário que tecnologia se torna tão fundamental, e cada vez mais fundamental. A gente imagina no futuro você andando num carro autônomo que está lá tomando as decisões se não tiver uma perspectiva embarcada de segurança. Uma cirurgia remota, o que quer que seja que venha, é fundamental segurança de fato dentro desse contexto. E falando dos usuários, é importante dizer que a gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que estar no entorno das nossas decisões, do que a gente cria, de como a gente modela esses novos serviços, com parte dessas informações que a gente gera todos os dias. Por favor, Marcos. Esse ponto, Gustavo, é de suma importância para os dois setores aqui, tanto para telecomunicações quanto para bancos. Provavelmente nós somos os únicos dois setores que têm maior volume de dados do país, em qualquer economia. No nosso caso, nós temos aproximadamente 340 milhões de acessos. O que é acesso? Um celular é um acesso, uma banda larga fixa é um acesso, um telefone fixo é um acesso. Então, são dispositivos usados para se conectar à rede. Da mesma forma, os bancos possuem milhões e milhões de clientes. Então, o grande desafio que vem para nós... Marcos, fala um pouquinho com o dedo para cima, que aí eu acho que eu melhoro o som. Nós somos setores no qual temos, por característica própria, esse grande volume de dados. E toda vez que surge uma nova tecnologia, ela surge, conforme a Débora já mencionou, né, com todo o atributo de segurança. As operadoras de telecomunicações investem constantemente, de maneira pesada, em segurança de rede. Aproximadamente, o nosso investimento anual em todo o setor, a média dos últimos 20 anos, em todo o setor, não só em segurança, mas em tudo, é aproximadamente 40 bilhões de reais por ano para conectar todo o país. Boa parte desse recurso é investimento em segurança. Porém, da mesma forma que a nova tecnologia vem com mais segurança, existe também aqueles que querem burlar a segurança da rede, que são os ataques cibernéticos. E nós temos uma tecnologia que está surgindo no qual, dada a sua alta densidade de dispositivos, carros conectados, cirurgias remotas, robôs que são responsáveis pela operação de estoques de empresas, né, manutenção via realidade aumentada, uma série de aplicações que aumenta de maneira demasiada o volume de dados trafegados na rede. E aí surge a oportunidade dos ataques cibernéticos que estamos constantemente vendo, o que nos imputa uma grande responsabilidade de investir cada vez mais em rede. Quando a gente pega os dados que foram divulgados, a cada ano, desde os últimos 4 anos, vem aumentando os investimentos que nós fazemos, que os bancos fazem para aumentar a segurança do cliente. E nós temos essa obrigação e essa responsabilidade de que todo acesso que o cidadão fizer, seja por aqui, seja pela sua casa conectada, seja uma cidade inteligente, um carro conectado,
ele estará acessando com total segurança, porque nós investimos justamente para inibir e acabar com esses ataques cibernéticos que podem gerar grande prejuízo, nós sabemos, para toda a sociedade. Maravilha. Júlio, fala um pouquinho, também tem a questão que você já falou ali atrás, que é, além da segurança, também tem a questão da engenharia social. Trabalha isso aí para a gente também. Muito bom. Eu ia começar justamente conectando um pouco a fala aqui, que essa preocupação de segurança, na verdade, ela é uma preocupação do ecossistema como um todo. Né? Ela começa, ou, aliás, é até difícil dizer onde ela começa, né? Mas acho que ela perpassa, talvez seja um verbo melhor para usar, ela perpassa pelos provedores de serviços de telecomunicações, por nós, instituições financeiras, quando ela envolve, por exemplo, uma transação de pagamento por meio de um meio de pagamento eletrônico, ela também conversa com as bandeiras de cartão, com as adquirentes. Então, essa preocupação de segurança não é algo estanque, não é algo que envolve um ou outro agente, mas, na verdade, perpassa, conecta e integra todo um ecossistema para poder prover, de fato, transações em tempo real, cada vez mais volumosas, né? Recentemente, agora, no último mês, nós superamos na Caixa um recorde bastante significativo de transações, na ordem de mais de quase 1.500 transações em um único segundo, transações financeiras, e esse número vem se exponenciando a cada momento, né? Hoje de manhã a gente tinha aqui um painel no FebraBanTech falando de que as transações digitais por meio de mobile banking, elas têm crescido no sistema financeiro a mais de 50% ao ano, e isso tende com o 5G, com a multiplicidade de dispositivos conectados, né, com a internet das coisas, com tantas coisas chegando juntas ao mesmo tempo, a ter um efeito multiplicador, né, um gradiente cada vez mais alto. Então, essa preocupação nossa, de fato, de segurança tem que ser de uma maneira que integre todo o sistema, e a assertiva do Marcos aqui, ela é bastante importante, porque o sistema ele é seguro. Né? Nós desenvolvemos aí o Banco Central com todo o apoio da própria Febraban, dos bancos, o Pix, recentemente há 2 anos, onde a gente faz um volume extraordinário de transações durante todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, em que 90% delas, mais de 90% delas, são liquidadas em menos de 10 segundos, né? Graças aos requisitos de segurança desse sistema. Então, o nosso investimento, a nossa preocupação, nós, instituições financeiras, temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido, com a ponta justamente que você trouxe da engenharia social, é a ponta do cliente, né? De quem está usando o dispositivo, de quem está usando uma aplicação, de quem está frequentando uma agência ou conversando com o banco por WhatsApp ou por qualquer outro mecanismo, fazendo ali um negócio, uma transação, sacando o benefício social, né? Muitas vezes saindo de uma região para outra, uma região onde ele não costuma estar. Isso tudo vira insumo, vira insight para reforçar as nossas políticas, os nossos padrões de segurança, os nossos padrões de autorização, isso fazendo com que o sistema se torne também mais seguro sob a ótica de quem usa. Né? Esse é um grande elemento. Não se trata só de incluir as pessoas ao sistema financeiro. Essa etapa, de certa forma, nós já conseguimos, né? Hoje, poxa, se a Caixa tem 151 milhões de brasileiros com conta ativa, isso significa, né, complementado com os demais bancos, com as outras instituições, que a maior parte da população brasileira já tem uma conta em banco. Mas não se trata só de incluir, se trata de trazer essa pessoa de fato para a plenitude dessa vida financeira, para transacionar, para acessar produtos e serviços adequados ao seu perfil, aí entra a questão do suitability, enfim. Mas toda essa dinâmica tem que estar revestida de uma ampla camada de segurança, onde talvez a ponta mais fraca ou a ponta onde nós temos que ter mais atenção seja de fato quem está usando esses aplicativos, e acho que essa dimensão também da inclusão financeira e da educação financeira e da educação financeira digital surge como um ponto crucial para que a performance de segurança do sistema e tudo que o 5G vai proporcionar, né? E aí fecho com recapitulando aqui a fala da Débora, tudo que o 5G vai proporcionar em termos de múltiplos dispositivos conectados ao mesmo tempo, da quantidade de dispositivos que vão poder estar conectados e de usuários transacionando ao mesmo tempo, que tudo isso possa ser feito, portanto, de maneira segura, protegida das fraudes, protegida das questões de cybersecurity que o Marcos trouxe aqui
Ou seja, em no painel. resumo, o 5G é seguro. Isso é a base de tudo aqui, né, gente? Isso que importa. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para os três de novo, e obviamente cada um direcionado ao modelo de negócio de cada um de vocês. Dadas as infinitas possibilidades de personalização oferecidas pelo 5G, a corrida para entregar a experiência certa no momento certo já começou. Alguns países já começaram a falar em 6G. A gente está muito distante ainda disso, né? Quer dizer, Júlio, vou te pedir para começar, depois do Marcos, aí a Débora encerra com... Sem dúvida, a corrida já tá aí acontecendo, né? A Débora já trouxe aqui, nós temos 40% da população brasileira que já está conectada ao 5G, que já tem minimamente que já tem a disponibilidade de se conectar ao 5G, né? A pergunta do começo foi bem interessante, né? Aqui na plateia a gente viu que a realidade talvez não seja bem assim. Mas a tecnologia já está disponível, então cabe a nós, sem dúvida nenhuma, prover novas experiências, prover novas jornadas, começar a adaptar a nossa infraestrutura interna, né? Nós temos um desafio bastante significativo e estamos muito empenhados nisso, em adequar a nossa infraestrutura interna justamente para prover esses novos serviços, né? E novos produtos, novos serviços, novas oportunidades. Acho que o grande desafio é fazer isso se tornar realidade, é fazer isso se tornar concreto, até mesmo talvez antes de pensar no 6G, né? Acho que é óbvio, a gente já está ouvindo aí, umas semanas atrás a nossa vice-presidente de tecnologia, Adriana, estava na China num congresso similar a esse aqui, discutindo tendências e já discutindo tendências de 6G, e a gente falava, olha, não, peraí, calma lá, a gente tem um desafio, um dever de casa muito grande, né, em termos de democratização do próprio 5G, de poder oferecer tudo que o 5G promete e que nós estamos trabalhando por isso. Então acho que já está aí, a corrida começou sim, cada player vai ter o seu desafio, nós da Caixa especificamente temos um desafio muito grande de infraestrutura de base tecnológica para poder suportar, porque os nossos números são grandes e à medida que você vai expandindo a oferta, esses números, né, eles não param de nos impressionar em termos de quantidade de transação, de volumetrias, de quantidade de negócios feitos, cada serviço ou cada nova funcionalidade que a gente gera, a gente lança no primeiro dia, tem 2 milhões de acessos, 2 milhões de cliques, então isso tudo per si já traz um desafio para a gente bastante expressivo em termos de acertar essa infraestrutura, inclusive para poder aproveitar e canalizar todas as oportunidades do 5G. Acho que esse tem que ser o desafio do hoje, né? Antes de ficar já imaginando, tem que imaginar, mas antes de imaginar tem que fazer o que está posto na mesa. Maravilha. Marcos, por favor. Gustavo, o nosso desafio é grande. Acho que a sua pergunta no início foi muito relevante, porque nós ainda estamos começando com a tecnologia 5G. Tá? E aqueles que não levantaram a mão aqui, eu sugiro que tenha a tecnologia 5G, porque existe um processo de aprendizado cumulativo. Quanto mais rápido você entrar na nova tecnologia, melhor será a sua adaptação ao que virá. E aí é importante lembrar um ponto, Gustavo, e já vou responder a sua pergunta, que a tecnologia, a disponibilidade da tecnologia não acontece da noite para o dia. Então nós estamos seguindo exatamente as obrigações da Anatel e indo além. Porque hoje no país há mais antenas instaladas, com todas as dificuldades que nós temos, do que previsto pela Anatel, do que a obrigação que a Anatel nos colocou. Tá? E claro, a tecnologia ela vai em ondas, então ela vai chegar a todo mundo em ondas. Então começa com as capitais, com uma antena para cada 100 mil habitantes, depois uma antena para cada 50 mil habitantes. Então existe todo um processo encadeado para dar vazão aos nossos investimentos que são vultosos. Você não está falando de 40 bi ano, são investimentos elevados. É o terceiro setor que mais investe em infraestrutura no país. E aí, indo à sua pergunta, o que virá? Né? É possível falar em 6G? Eu estive em Barcelona agora, na maior feira do mundo, né, no Mobile World Congress, no qual eu tive a oportunidade de ver que de fato já há países pensando em 6G, para começar possivelmente em 2030. Como é que o Brasil está nisso? Nós temos que ter paciência e começar a usufruir o benefício do 5G. Até 2030 a gente já fechou o 5G?
O edital da Anatel prevê que até 2029 tenha 5G em todo o país. É porque 2030 está logo ali, Está né? logo ali. Por Tá isso logo que eu ali. estou preocupado com o Tá. 6G e a gente chegar lá com 5G, né? Então, aí é uma coisa interessante, porque a nossa indústria, ela é uma indústria que tem um ciclo de CAPEX, de investimento, muito curto. A cada 6, 7 anos se renova a tecnologia. Então, nós somos, vamos dizer assim, colocados numa situação que sempre temos que fazer investimento alto. É diferente de uma rodovia, né? Existe uma concessionária, existe um edital, tem a concessionária, ganha aquele leilão, e tem 30 anos para rentabilizar e ter o retorno daquele investimento que foi feito na ampliação da rodovia. A gente é diferente, nós somos diferentes. A cada 6, 7 anos temos que renovar. Tá? Então acho que pensar em 6G no Brasil ainda é cedo. Tá? Porque ainda nós estamos descobrindo, em todo o mundo, no Brasil mais ainda, quais são os modelos de negócios que vão preponderar sobre a rede 5G. Mas a corrida, aí a pergunta então, a corrida para chegar no 5G já começou. Isso aí, você que é da Vivo, você pode falar. A coisa já está bem avançada. Sim, a gente tem um compromisso bem importante, não só com as metas da Anatel, mas como o Marcos colocou, né, de seguir investindo em infraestrutura no país, tanto com a cobertura 5G como com a fibra. Falar de 6G, China, Estados Unidos, começam a testar, a modelar, mas eu não quero ser repetitiva, é efetivo que a gente tem que olhar para o que o 5G permeia e habilita. E, de novo, né, a gente fala muito de mobilidade, mas o 5G vai muito além. Eu quero dar um exemplo efetivo. A gente tem a tecnologia, por exemplo, FWA, que é quando você leva a banda larga móvel para habilitar a conectividade de uma agência. A primeira agência bancária que a gente conectou com FWA foi uma agência do Itaú. E a gente segue hoje como fornecedor, inclusive, de importantes clientes aqui do mercado financeiro, entregando infraestrutura a partir do 5G na agência. E com uma oportunidade gigantesca de trazer uma transformação no setor, de uma habilitação de uma infraestrutura mais eficiente, que use menos cabeamento, que seja mais sustentável. E tem um mundo de oportunidade para fazer isso, de fato, com 5G. Usando a tecnologia, inclusive em algumas situações, para substituição do cabeamento físico que está lá. A gente chega a avaliar situações onde hoje, num ponto de venda, num varejo, numa agência, não quer que seja, você tem lá uma infraestrutura de Wi-Fi guest que você pode substituir por uma rede privativa 5G para o teu cliente, trazendo um modelo diferente, realmente separando isso do backdoor da tua agência, evitando problemas de segurança. Existe uma infinidade de oportunidades não exploradas, Gustavo, e falar de 6G agora, a gente está antecipando, acho que ainda uma fase que a gente não viveu com 5G, e o Marcos colocou, né, que a gente renova o ciclo tecnológico a cada 5 anos. A gente mantém, inclusive, o ciclo anterior, porque a gente está falando do deploy de 5G, mas a gente tem uma rede 4G gigantesca, 4.5 a gente segue investindo, a gente tem 3G, a gente tem uso ainda de dispositivos 2G, né, em máquinas que transacionam movimentação financeira, de POS, rastreadores, outras coisas que precisam começar a fazer o giro de reposicionamento tecnológico para entrar no que a gente chama, que o próprio 4G consegue permear, falando do IoT. Então, tecnologias como Narrowband IoT, tecnologias como LTE-M, para que a gente traga eficiência em todo esse investimento que todas as operadoras e o setor colocam no país. É preciso engajar mais o brasileiro no 5G, talvez se ele sentir isso de uma maneira mais represente, que ele não é só o 5G, não é só o celular, 5G e tudo isso. É uma pergunta, acho que as pessoas sabem o que é 5G fora, com esse público seleto aqui. Isso é uma pergunta que me vem aqui agora. Eu posso aqui arriscar, né? Eu acho que o brasileiro, por definição, é muito conectado com a tecnologia. A gente vê isso. O Pix é um exemplo disso. A gente vê isso com vários indicadores. O Pix é um deles, adesão de redes sociais é outro, movimentação através de aplicativos e uso efetivo da tecnologia.
E o 5G passa pela curiosidade da performance de uso, das novas aplicações, e que eu acho que vão começar a chegar cada vez mais no mercado. E o público vai sentir quando a gente começar a trazer mais casos de uso de realidade virtual, de realidade aumentada, experiências interativas de gaming, experiências interativas em varejo, que já começam a ser testadas, mas ainda não ganharam escala. E falando em escala, tem um ponto importante do setor, que é como é que a gente traz isso para um patamar de custo que faça sentido para a adoção, né? E a gente fica, putz, o custo ainda é alto porque a gente não tem escala, putz, a gente não tem escala porque a gente não vende porque o custo é alto. A gente tem que quebrar essa dinâmica e acreditar que a gente tem uma oportunidade de explorar novos caminhos e trabalhar melhor também o posicionamento do setor no todo, né? Com devices, com novas aplicações, para que a população consiga usar. Maravilha, o nosso tempo está acabando, então a gente vai agora para a última pergunta e as considerações finais de vocês, que é um pouco essa provocação que eu fiz no final agora. E eu volto a perguntar agora para todo esse povo aqui, o público que nos ouve, quais são depois dessa conversa toda, quais são os maiores desafios e as principais oportunidades do 5G? Como é que você disse para esse povo todo aqui? Como é que é isso? Débora, você já estava falando um pouco disso, você quer terminar um pouco, depois eu passo então para o Marcos e para o Júlio, mas termina aqui e faz as considerações finais, por favor. Posso. A gente, acho que como setor, tem que estar muito perto dos clientes para entender as necessidades de negócio. Mais do que falar de tecnologia, é entender quais são as alavancas, quais são os problemas, como é que esse user experience, quais são as dificuldades, como é que a gente modela a tecnologia para levar as novas aplicações para cada setor. E cada setor tem a sua particularidade. Quando a gente olha para a mineração, tem alguns tipos de desafio. Quando a gente olha para o setor de saúde, outros. Para o varejo, outros. Para o mercado financeiro, outros. Para a educação, outros. E conectividade é um grande habilitador de educação no país. E o desafio aqui é como é que a gente cria modelo, escala modelo e traz essa, vamos dizer, essa adoção efetiva da tecnologia, seja num modelo onde nós, como operadora, né, a gente atende ao cliente B2B, mas como é que a gente chega no B2B2C, ou seja, como é que a gente faz parte desse ecossistema para modelar em conjunto, para entregar essa tecnologia aplicada lá na ponta, com uma boa experiência de uso, com algo que seja relevante, que traga segurança, modelamento de fraude, novas aplicações, mais facilidade de mobilidade, mais oportunidade de crédito para o giro da economia, né? E eu acredito que a tecnologia habilita isso tudo. A tecnologia é o canal. Perfeito. Marcos, por favor. Gustavo, eu acho que o grande desafio nosso é massificar o uso da tecnologia. Porque para ter os benefícios que a Débora comentou, no B2B2C, tem que ter o C no final. E isso significa que se todos estiverem conectados, o benefício para a sociedade é muito maior em termos de produtividade. Cada pessoa conectada no interior do país significa ter acesso à informação, acesso à educação, acesso à saúde, melhoria de qualidade de vida, melhor produtividade para a economia e, portanto, todos saem beneficiados. Então, o grande desafio que eu colocaria é massificar o uso da tecnologia. Como é que massifica? Vai ficar mais barato o celular? Por exemplo, né, nós não estou querendo fazer nenhuma comparação com outros setores, mas nós estamos assistindo um processo de desoneração dos veículos, dos carros, para a população de baixa renda. Por que não fazer uma desoneração digital do dispositivo para a população de baixa renda? 50% do celular é tributo. Nós não precisamos aqui, mas a população de baixa renda precisa. Então seria uma ajuda para essa população. E as grandes oportunidades virão justamente dos casos de uso. Só um dado rapidamente. Hoje, gasta-se 12 horas para fazer o monitoramento em campo para detectar ervas daninhas. E o custo para o agronegócio dessas ervas daninhas é de 9 bi ano.
usando o 4G. Com o 5G, esse tempo de monitoramento reduz de 12 horas para 3 horas. Então, o prejuízo para o agronegócio brasileiro vai ser reduzido a 1/4 do que é hoje. Isso ganha produtividade, ganha benefício para a sociedade, ganha benefício para a população. Então, as oportunidades virão do agro, da indústria conectada, manufatura 4.0, manutenção de máquinas via realidade virtual e realidade aumentada. Então, ou seja, me parece que poucos setores ainda estão alertas para a importância do que virá com o 5G. Vocês são um exemplo, são uma exceção, o agro é uma exceção, mas a indústria, comércio, cidades inteligentes, autoridades municipais têm que se atentar para essa parte muito importante. Você acha que daqui a um ano, no próximo FebraBanTech em 2024, o cenário vai ser totalmente diferente? Nós acreditamos que sim. Tá? Estamos conversando com o governo, com as autoridades, as operadoras estão conversando do B2B para tentar ter esses novos modelos de negócios, para que de fato o B2B2C chegue no C de maneira eficiente, com eficácia e com grande retorno ao cidadão, que é isso que nós buscamos, né, Débora? Agora, desculpa, só porque a gente ainda tem um tempinho, eu queria explorar um pouco mais a questão da questão tributária, que você falou que é importante baixar imposto. Nós temos uma reforma tributária aí, como é que vocês estão discutindo isso? Como é que está essa... Sim, nós estamos discutindo isso, fizemos reuniões já com o relator, fizemos reuniões com o Ministério da Fazenda, para sensibilizá-los da importância de desonerar a conectividade. A nossa carga tributária... É só cortar a linha deles, aí... A média da carga tributária dos 15 países que mais acessam a banda larga no mundo, Gustavo, é de 11,9. 11,9. Tá? A nossa de quase 30. Mesmo depois da Lei Complementar 94. Então, falar em massificar sem mexer na carga tributária do setor, fica difícil. E antes de eu passar para o Júlio, só para terminar essa provocação aqui, a reação dele foi positiva ou ficou naquele... Eu tenho a impressão que ainda há uma falta de compreensão da importância da conectividade para a sociedade. Nós temos aqui, eu acho que todo mundo aqui tem. Mas, de maneira geral, as pessoas acham que conectividade é só ter um celular. Não é isso. É muito além do que isso. Maravilha. Júlio, para terminar, então, eu te deixo aqui as últimas palavras e termina aqui para nós. Tudo bem, Gustavo. Quem sou eu para estourar o cronômetro, né? Vamos lá. Eu acho que o principal desafio, de fato, para nós das instituições é a disponibilidade, né? Para garantir o acesso à população cada vez mais espraiada. A Débora trouxe o dado no começo, né? Da quantidade de pessoas no Brasil que já tem a tecnologia disponível para uso, e o Marcos trouxe a escala que a gente tem dentro de cronograma com a Anatel para a disponibilização desse serviço, dessa tecnologia para toda a população. Então é óbvio que a gente, principalmente nós da Caixa, que temos uma capilaridade gigante, atendemos as pessoas nos 4 pontos do Brasil, ansiamos por ver essa tecnologia disponível no interior do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, né? E não só nas grandes capitais, porque é aí que a gente chega em, de fato, toda a população brasileira. Acho que esse é o principal desafio da disponibilidade plena da tecnologia. Em termos de oportunidade, eu queria trazer 2 pontos, né? O primeiro ponto é o que a gente já explorou um pouquinho antes, que é poder oferecer para o consumidor, para o cliente, melhores jornadas, né? E com isso aumentar os níveis de consumo, os níveis de fidelização, os níveis de engajamento que esse cliente tem ao longo da sua jornada, ao longo do seu ciclo de vida. Acho que essa é uma das grandes oportunidades. A segunda oportunidade, tendo em vista que a gente vai ter um aumento significativo de dados sendo transacionados, e aí a gente tem, claro, a preocupação com a LGPD, mas a gente vai ter uma volumetria muito maior de dados trafegando por entre os sistemas, dentro do sistema financeiro, entre as instituições, mas dentro da própria instituição. Sem dúvida nenhuma, essa também é uma das grandes oportunidades, poder aproveitar esses dados para potencializar a quantidade de negócios, as ofertas em conjunto com o Open Finance, com o Open Insurance, que está vindo aí também, e que com isso a gente possa servir o nosso cliente, seja do ponto de vista de produtos e serviços financeiros, mas também na distribuição de benefícios sociais. Maravilha. Então,
agradeço a Débora, agradeço ao Marcos, agradeço ao Júlio. Muito obrigado a todos e em nome da Febraban, eu espero que vocês curtam o resto do Febraban Tech e até o próximo ano, que vai ser sempre muito melhor. Obrigado, gente.